João Hus clamou por reforma, depois Lutero, João Knox, João Calvino, são personagens importantes da reforma protestante. Mas bem antes deles, o apóstolo Paulo, apóstolo de Deus aos gentios, clamou por reforma também. Clamou por reforma junto aos romanos, especialmente junto à igreja cristã em Roma. Por isso quero que você acompanhe a reflexão que vamos fazer sobre reforma protestante, para que esse clamor dos reformadores e da palavra de Deus, por intermédio de Paulo, alcance também o nosso coração, porque assim como a igreja precisou ser reformada, ou se reformar, ou rever os seus conceitos, princípios, valores, nós também precisamos. Clamando por reforma é o tema da nossa reflexão. Romanos capítulo 2, verso 12, verso 1 e 2. É o texto que eu quero ler. O texto está projetado para facilitar também, para que os irmãos acompanhem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus dê graça ao nosso coração, quando meditamos na sua santa e bendita palavra. Amém? Muito bom, irmãos, eu quero ajudá-los a lembrar algumas coisas que envolvem a reforma protestante, dentro desse texto também, no que Paulo está se referindo aqui aos romanos, porque ele está rogando, clamando, roga-vos, pois, irmãos, é um clamor do apóstolo, para que algumas coisas fossem revistas, e que transformações, mudanças, pudessem acontecer. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, o vosso pensamento tem que mudar. E eu quero, então, ver com os irmãos alguns ensinos, algumas lições que a gente pode tirar, que podemos tirar da reforma protestante, seguindo o princípio, o propósito da palavra de Deus sempre, porque a reforma é uma chamada à igreja de volta à Bíblia, de volta às verdades bíblicas. E esse texto há algumas verdades importantes, que nos chamam, roga de nós, clama por reforma, na nossa história, nos nossos dias também. Deixa eu ver aqui, acho que não está dando certo. Se eu consigo mudar. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Aí agora está indo bem, pode deixar. Obrigado, Camila. Muito bem. A necessidade de reforma para vencer as corrupções. Nós já dizemos aqui, já anunciamos aqui, que a reforma vem para corrigir corrupções, deslizes, erros, enganos, engodos. Alguns inconscientes, outros conscientes que a igreja cometeu no decurso da história, dos anos. Alguns que vieram como consequência de atitudes que a igreja tomou, outros que vieram porque a igreja já queria chegar lá mesmo, já queria que fosse assim, se programou, anunciou, instruiu, para que esses erros e essas corrupções entrassem, chegassem. Havia alguns propósitos, havia alguns interesses também. Isso tudo acontece porque a igreja ela não está formada de somente pessoas convertidas. A partir da coligação com o Império Romano, no tempo de Constantino, 312, 313 da era cristã, a igreja começa a receber muitos que vêm por conveniência e não por conversão. Acho que os irmãos se lembram disso. E é por isso, e por falta da conversão genuína, que a igreja vai se inclinar a distanciar-se da palavra de Deus.
do querer de Deus, da vontade de Deus. Porque quando nós não nos convertemos ao Senhor e à fé cristã, nós andamos segundo o nosso caminho, segundo a nossa vontade, segundo o nosso propósito, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa razão, segundo aquilo que entendemos ser certo, mesmo com respeito a Deus ou com respeito à fé. Muitos vieram, mas não deixaram a sua visão religiosa, seu princípio, seu propósito religioso, e vieram então para tentar mudar o pensamento da igreja cristã, para que ela pudesse ficar mais parecido, mais próxima daquilo que eles já faziam na sua múltipla religiosidade. Então, a igreja começou a viver necessidade de reformas devido às corrupções. Corrupções nos dias de Lutero. Quero mencionar algumas, é um quadro longo, tá bom? Que começa aqui, irmãos, vocês vão observar, nos anos 310, pouquinho antes da coligação com o Império, instituído a reza em favor dos mortos. Muitos princípios religiosos, vocês veem isso ainda nos filmes, desenvolviam esse propósito de orar pelas almas daqueles nossos antepassados que morreram. E a igreja começou a pensar nisso em alguns lugares, dentro do grande território do Império Romano, já em 310 da nossa era, da era cristã, tá bom? Depois, a partir de 313, a coligação com o Império, então a igreja começa a andar a passos largos na direção dos erros, das corrupções. Vou citar algumas, porque eu sei que não dá para vocês lerem aí, mas essa lista toda aqui e mais algumas que nós não listamos, mas que também vieram a fazer parte da igreja. Começa a usar as velas na igreja, o imperador celebra o primeiro concílio, constitui-se o culto cristão por missas, ensinam pela primeira vez o batismo infantil, o culto a Maria, 431 da era cristã, o decreto do purgatório, 503 da era cristã, instituem o culto às imagens, 783 da era cristã, água benta e os ramos bentos, 830 da era cristã, institui-se a canonização dos santos, 933 da era cristã. Então a igreja vai caminhando, vai decretando, vai criando dogmas, vai instituindo a Inquisição, 1184 da era cristã, a venda das indulgências, que é o grande elemento de combate da reforma protestante, onde a pessoa podia comprar o próprio perdão com os seus recursos financeiros, 1190 da nossa era. Quero chamar a atenção para vocês, porque essas coisas vão surgindo, e a Bíblia, ela trata sobre todos esses assuntos, e a Bíblia condena esses assuntos, e a igreja começou a ser pressionada, especialmente o clero, com respeito ao que dizia a Bíblia, o que dizia a igreja, o que a Bíblia defendia, e o que a igreja defendia nos seus dogmas. E aí então, há uma data aqui, 1229, proibiram a leitura da Bíblia pelos membros comuns da igreja. Só o clero tem as escrituras nas mãos a partir daí, só o clero examina as escrituras, só o clero proclama as escrituras, e ao clero foi dado então a palavra infalível. Os irmãos podem confiar, porque o que o clero fala é como se fosse a boca do próprio Deus, é o que Deus fala. Vocês não têm capacidade de interpretar as escrituras, é isso que a igreja passou a dizer. É preciso ter estudos próprios, e só o clero da igreja tem. E quando você lê, você interpreta errado, por isso que você não consegue entender os dogmas da igreja, e quer contestar aquilo que você nem conhece, aquilo que você não tem nem capacidade de contestar. Então, a partir dessa data aqui, a igreja vai caminhar com outras e outras e outras proibições e outras dificuldades e outros dogmas também. 1950 decretam a ascensão de Maria, e aí Maria vai ser tida como aquela que está também à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, rogando por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vocês conhecem bem essa parte da
reza. A partir de 1950 foi instituída essa reza, essa prece a Maria, porque foi determinado, decretaram que ela então foi assunta aos céus, como mãe de Deus, como aquela que está à destra de Deus para interceder pelos seus filhos todos aqui da terra. Então há muito que estava acontecendo de corrupção, contrário ao ensino das Escrituras. O que chamamos de corrupção é aquilo que a igreja ensina, que alguém ensina, e que a Bíblia condena, e que a Bíblia não ensina. É algo que a igreja ordena, mas que a Bíblia nunca ordenou. Isso acontecia dentro do clero religioso mesmo, dentro da igreja mesmo. Isso parte de uma corrupção interna, dentro da igreja. A igreja católica, apostólica, romana. A igreja que exercia única igreja de fé cristã junto a todos os povos. Tem aí a inserção do Papa e todas as outras coisas que foram aprovadas pelos diversos concílios também da igreja. Então, irmãos, havia uma necessidade de reforma, porque esses pontos todos e outros precisavam ser revistos. Por isso o clamor por reforma. Rogo-vos, pois, irmãos. João Wycliffe começou a rogar e a clamar a igreja para rever, João Hus, Lutero. Era importante rever esses pontos à luz da Escritura. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é a autoridade de Deus para nós, porque só ela é a revelação máxima e perfeita de Deus aos homens. A igreja proclamava essa verdade também, que a Bíblia era autoridade, que a Bíblia é a revelação de Deus, que a Bíblia era inspirada por Deus. Mas nos seus decretos, nos seus dogmas, ela vinha contradizendo as Escrituras. Então, por isso a importância da reforma. Se você observar Romanos capítulo 1, você vai encontrar ali por que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, e falando da importância de transformar-vos pela renovação da vossa mente, porque Paulo está anunciando como era a sociedade no tempo de Paulo. Como que os romanos viviam, como que a sociedade romana vivia, o que ela praticava, o que ela gostava de fazer, e aí você vai encontrar isso, capítulo 1 de Romanos, versículo 18 a 32, eu quero que você acompanhe para entender por que do clamor de Paulo, que corrupção ele condena, porque ele levanta um clamor por mudança de vida, de procedimento, de propósitos, porque Romanos capítulo 1, vai anunciar o procedimento de vida da cidade romana, do Império Romano, e de todos que estão presos aí, sob o jugo do Império Romano, nas mais diferentes regiões que aquele império dominava. E aí, irmãos, nós vamos encontrar então a palavra de Deus nos dizendo da seguinte forma, se você abriu, acompanhe comigo, Romanos 1, a partir do 18. Os quais, havendo-me interrogado, disseram, espera aí que eu estou lendo em Atos, 1:18, vamos lá, a ira de Deus se revela no céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, portanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornam nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A partir agora do verso 22, inclinando-se por sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Estão dizendo que tem muitos homens adorando
imagens, e alguns adorando animais, estão fazendo das imagens, dos animais, de rios, de árvores, os seus próprios ídolos, os seus próprios deuses, a sua imagem de escultura, para adoração, para culto. E aí ele segue: por isso, Deus os entregou aos homens, a imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, por eles mudarem a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, entregou o Senhor às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. Então aqui está um pouco de como Paulo via a sociedade romana, onde a igreja estava inserida. E ele está citando, observando erros como esses que eram observados na igreja pelos pré-reformadores e reformadores, está clamando por uma mudança. Mas em nosso tempo também, assim como no tempo de Paulo, existe necessidade do clamor da igreja por mudança. Nós precisamos reformar algumas questões internas da nossa vida, algumas questões externas, porque a igreja não só deve se reformar, se transformar, sempre à luz da palavra de Deus, mas ela precisa ser um agente de transformação da sociedade. A reforma protestante, ela não trouxe uma mudança, uma reforma só para a igreja. Ela, com as suas ações, transformou princípios sociais, valores sociais. Uma cidade inteira como Genebra teve a sua vida mudada, em busca da pureza, da justiça, da santidade, daquilo que é correto, daquilo que é justo, a ponto de ser reconhecidamente a maquete de Deus no mundo, uma cidade, porque teve o seu princípio político, o seu princípio social, transformado pela visão dos reformadores, principalmente de João Calvino e João Knox, o pai do presbiterianismo. Então, as nossas mudanças e transformações, elas produzem transformações, ou precisam produzir transformações na nossa sociedade, nos seus valores. Hoje nós temos aí uma luta contra a ideologia de gênero. A igreja tem que proclamar a verdade bíblica quanto a isso. Deus fez homem e mulher, menino e menina. O que passar disso é transformar a verdade de Deus em mentira. Tivemos essa exposição aí, desse museu, promovida pelo Santander, que nós proclamamos, algumas igrejas também, alguns crentes, e aí ela foi fechada, bem antes do tempo, por força da igreja, que quer reformar e pode transformar a sociedade. Tivemos a exposição de arte aí, aquele homem nu, até uma criança foi chamada lá, né? E tem um vídeo, imagem dessa correndo aí, à internet, como que se isso fosse arte. A igreja tem que levantar a sua voz proclamadora do que o que é para a igreja arte de verdade. A abertura aí de temas de novelas é o que mais tem sido discutido agora esta semana, né? Abertura e temas das novelas, e especialmente de uma das novelas da Rede Globo de televisão. Então a igreja tem que se levantar para trabalhar em favor das reformas aí em questões sociais que nós vemos que vão contrários à palavra de Deus. Se nós nos calamos, as mudanças não acontecem. Se nós não proclamamos, as mudanças não são realizadas. Se nós não vivemos a diferença e diferente, nós não vamos colocar o nosso país, né, naquele princípio de caráter, de justiça, de retidão, de santidade que nós almejamos, que nós queremos, que sabemos que Deus quer ver em nós e ver através de nós, na sociedade, na cidade, no país, onde Ele nos colocou como sal da terra, como luz do mundo. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, é um clamor,
E esse clamor, ele tem que chegar ao nosso ouvido hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, porque as corrupções estão por aí. Os erros, os engodos, os enganos, dentro dos templos, fora dos templos. E aquilo que você identificar que vai contra a palavra de Deus, você tem que proclamar, fazer a defesa da sua fé, a apologética, como um bom cristão, como um bom representante do reino de Deus. Lutero faz isso, ele ergue a sua voz contra a igreja. Você vai dizer, mas isso não é fácil, pastor, lutar contra um sistema, lutar contra os políticos, os que governam. Lutero lutou contra políticos e contra sistema, e o fez em nome de Deus, em nome da fé. E ele sofreu perseguições, ele sofreu também riscos de morte, e João Hus foi morto e deu a sua vida lá, foi queimado vivo. E João Wycliffe foi impedido de exercer as suas funções normais, sociais e eclesiásticas. E se achamos que defender a fé é fácil, nós não ouvimos o clamor de Cristo dizendo, aquele que quer ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Porque nesse momento Jesus está falando das dificuldades, de que não há mar de rosas. A bênção de Deus, a sustento de Deus, a amparo de Deus, a guardar de Deus, mas há também lutas, há enfrentamentos, há riscos, há perigos, os quais a igreja lá atrás sofreu e tem sofrido em muitos lugares no mundo, para defender a fé. Por isso há esse clamor de Paulo, olha, a sociedade é assim, as pessoas com quem vocês vivem, vivem desse jeito, acham isso normal, mas para nós que somos de Deus, não. Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, que vos empenhais com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que são, em favor da causa do Evangelho, do genuíno Evangelho. E eu quero dizer, irmãos, que essas transformações e esse desafio de Paulo, ele vem sim para nós usarmos na cidade, no trabalho, na escola, diante do vizinho, diante do ateu, diante daquele irmão nosso cristão que tem sido enganado por um ensino que não é bíblico e você pode esclarecer para ele a verdade do Evangelho. Mas essa transformação precisa começar dentro de cada um de nós. É a partir de mim, é a partir de você. Ninguém vai transformar o mundo se ele não transforma a si mesmo. Se ele não faz uma reforma pessoal na sua casa, na sua vida, nos seus valores, nas suas escolhas, nos seus projetos, nas suas prioridades. E eu sei que você pode muito bem pensar, refletir sobre o que precisa ser reformado na sua vida. E esse é o primeiro passo, porque esse é o passo que nós damos aqui, diante de Deus, na sinceridade do nosso coração. Da porta para fora, nós vamos ajudar na transformação do mundo. Aqui dentro, nós clamamos a Deus pela transformação, renovação, reforma da nossa vida, do nosso eu. Negando a nós mesmos. E colocando diante de Deus a nossa vida. E lançando a luz da palavra de Deus nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas reações, e verificando aí o que precisamos reformar também. Porque não adianta eu querer levantar um clamor de reforma para a sociedade, se eu não tenho levantado esse clamor de reforma para a minha vida. Se eu acho que eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim, eu não vou conseguir reformar nada em lugar nenhum. Então, eu quero que os irmãos pensem da importância do clamor de Paulo e observem as suas próprias corrupções, como pai ou como mãe, como filho ou como aluno, como patrão ou empregado, como vizinho, como amigo ou inimigo, como cristão, como membro da igreja, e comece a observar, e quem sabe essa semana tem o trabalho de listar o que você acha que você precisa reformar. Se você tiver coragem, coloque essa lista diante de Deus, e comece a clamar a Deus dia a dia,
pelas reformas que são necessárias na sua vida, porque eu tenho certeza que se você conseguir reformar a sua história, você vai ser um instrumento de Deus para reformar a história, quem sabe, da sua escola, do seu país, da sua família, do seu ambiente de trabalho, que você sabe que precisa mudar e ainda não mudou. Então, observe, irmãos, e encare as corrupções como um desafio para a mudança. Porque aquele que identifica o pecado, se arrepende e deixa, em conta de Deus, misericórdia. Aquele que se humilha ao reconhecer as suas falhas, os seus pecados, no tempo oportuno Deus irá exaltá-lo. Então, há necessidade de reformas na sua vida, na minha também. Nós temos que ser sinceros para reconhecer, porque há um clamor. Rogo-vos, pois, irmãos, é preciso que ouçamos. Que reformas precisamos fazer? O justo viverá por fé. Esse é o versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que chamou a atenção de Lutero. O justo viverá por fé. E ele começa a trabalhar as mudanças na sua vida, na vida dele. Começa a clamar por mudanças, porque ele começa a ter uma compreensão do que esse versículo representa. Por isso que Paulo diz: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ainda não é santo na sua vida, o que ainda não é agradável a Deus no seu procedimento, o que não é santo, agradável a Deus na minha cidade, no meu país. Nós precisamos mudar, fazer alguma coisa dentro daquilo que não é santo. Mas nós temos que estar convictos de que é preciso enfrentar o sacrifício, colocar a nossa vida como um sacrifício vivo. Quando Paulo fala isso aos romanos, ele está dizendo que muitos que quisessem sustentar a fé e proclamar o verdadeiro evangelho na cidade de Roma, ia sofrer prisões, açoites e morte. Como muitos irmãos sofriam já no seu tempo, em todo lugar onde havia a igreja de Cristo estabelecida. Homens e mulheres, crianças, idosos, eram perseguidos, eram maltratados, eram lançados no cárcere, eram tirados das suas terras, das suas casas. Tinham tirado das suas casas, das suas famílias, os seus filhos e as suas filhas, e levados como escravos para servir o Império Romano. Os filhos eram mortos à espada, pais eram mortos à espada. O comércio era tomado, a família era destituída de todos os bens. Mas eles seguiam sabendo que o seu bem mais precioso era a sua fé em Cristo Jesus. Por isso viviam pela fé. Não tinham mais casas, não tinham mais emprego, não tinham mais pais ou filhos, não tinham mais casamento, não tinham mais possibilidade de realização de sonhos, de projetos. Tinham os seus sonhos, os seus projetos tomados das suas mãos, impedidos pelas circunstâncias da perseguição. E Paulo está dizendo: se você quer de fato ser um agente de transformação, de reforma, para essa cidade, para essa civilização, se você quer de fato trabalhar por aquilo que é justo, por aquilo que é correto, por aquilo que é certo, saiba, você vai ter que, às vezes, sacrificar o próprio corpo. Não está falando do sacrifício apenas do salário, do tempo, mas está falando do sacrifício da vida. E quando nós temos que sacrificar um pouquinho mais do tempo, nós já não queremos. Se tiver que doer um pouquinho mais no nosso bolso, nós já desistimos. Mas Paulo está falando de algo muito maior. No clamor que ele traz para aqueles que entendem que precisamos de reformas. Você vai começar a mudar alguma coisa na sua vida, você vai ver o quanto é difícil. Porque toda mudança dói. Há um índice de dor.
quanto maior a importância, quanto maior o apego, quanto maior o valor que damos para isso ou para aquilo que temos que deixar, para aquela atitude que não podemos fazer, para aquela palavra que não podemos mais pronunciar, quanto maior é o nosso apego, maior vai ser o nosso sacrifício. Porque maior é a nossa dor. Mudança traz dor, por isso que todo mundo é avesso à mudança. Vai mudar o horário de verão, muita gente já começa a sofrer muito. Depois todo mundo vive bem, ninguém nunca morreu ainda porque mudou o horário de verão. Mas sempre nós reclamamos, alguns reclamam. Vai mudar a estação do ano, reclamamos, já vem o frio de novo, nossa, agora já vem esse calorão. Não é verdade? Nós sempre estamos insatisfeitos. São mudanças comuns que nós lidamos com elas todos os anos. Mas quando nos tira da zona de conforto, dói. E a gente sofre. E sabe que vai sobreviver. Então saiba que por maior que seja a dor, você vai sobreviver. O justo viverá por sua fé. Isso chamou a atenção de Lutero, por isso Lutero começou a ver que era preciso fazer reforma. Mas como fazer? Se há mudanças para acontecer, se há reformas para realizar, como fazer? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós não podemos viver de acordo com esse mundo, com as normas que o mundo dita para nós, por algumas questões importantes. Não sei se eu mencionei aqui, mas eu quero mencionar ao menos duas. Preste atenção. Nós não podemos nos conformar com o sistema deste mundo, porque o sistema desse mundo é conduzido pelo ser humano, não é? São nós que fazemos as regras, nós que fazemos as normas, nós que determinamos o que vale e o que não vale, ser humano. E a palavra de Deus nos alerta muito de que o ser humano, ele faz planos, mas a resposta certa vem sempre de Deus. E a palavra de Deus ainda nos diz que o ser humano, nos seus muitos planos, e com até a bondade, com a boa intenção do coração, ele se engana, ele se ilude, porque o coração do homem é enganoso, e há caminhos que o homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor, porque são caminhos de morte. Jeremias 10, 23, Provérbios capítulo 16, versículo 25, versículo 28, versículo 29. 24 a 26. Você pode ler também, de Provérbios 16. Então, eu não posso seguir um princípio, um valor de uma sociedade humana, sabendo que ela é falha. Eu tenho que seguir entendendo, há muitos erros, e eu tenho que estar atento para não cair nos erros. Se eu sigo o princípio do mundo, se eu falo o que todo mundo está falando, eu estou correndo o risco de me envolver com aquilo que não é correto, que é imperfeito, que é injusto. Por isso que determinados grupos começam a gritar, a proclamar aí por certas justiças, que eu não posso me envolver, porque se eu me envolver, eu estou sendo injusto. Por certos princípios e valores de vida que não deve ser prática minha, porque me joga contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então eu tenho que renovar a minha mente. Eu não posso seguir o padrão da sociedade humana, porque o ser humano, e eu sou o ser humano, ele é falho. Até quando ele quer fazer o bem, ele não consegue. E quando ele tenta lutar contra o mal, quando ele vê, ele já fez. É assim. Uma outra coisa, o padrão do mundo, diz a Bíblia, que é ditado pelo próprio diabo, que Satanás é o senhor desse mundo, que o mundo jaz no maligno, que o que a sociedade pensa, muitas das vezes, é o que o diabo pensa, o que a sociedade faz é o que o diabo faria, o que a sociedade quer, é o que o diabo quer, e o diabo é o inimigo das nossas almas, e ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não posso me envolver com as questões do mundo, me entregar a algum clamor mundano,
da sociedade humana, porque eu sei que muitos desses seres humanos estão envolvidos pela artimanha do maligno, pela astúcia que conduz ao erro, por aquela circunstância que aparentemente é muito boa, que seduz o coração do ser humano para caminhos perigosos, escorregadios. A Bíblia fala isso com muita clareza, Efésios capítulo 2, versos 2 e 3, de que a nossa sociedade é tomada, é envolvida pelo princípio mundano, e ele tenta influenciar as nossas atitudes. Mas se você olhar essa grande verdade de Paulo, você vai ver que no capítulo 1 tem aquelas nomes, aqueles características todas da sociedade, e no capítulo 12 ele diz, olha, vocês não podem fazer assim, por isso eu clamo a vocês, vivam reformas, vivam mudanças. A igreja não podia prosseguir daquela maneira, então Lutero se levantou para dizer, reforme os seus pensamentos, as suas mentes, volte à palavra de Deus, aos ensinos bíblicos, porque vocês estão influenciando pessoas, estão seduzindo corações, estão levando gente para longe de Deus, quando o propósito da igreja é trazer para junto do Pai. Vocês estão transformando a verdade de Deus em mentira. Vocês estão jogando o povo na escuridão e nas trevas, porque vocês estão afastando dele a luz da palavra de Deus. E vocês vão ver os filmes e vocês conhecem, e vocês vão ouvir a história e vocês conhecem a história. O clamor é retorno às Escrituras sagradas. Quanto mais perto da Escritura eu estou, mais perto de Cristo eu estou, porque é ela que me revela a Cristo. Por isso que Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras. Por que vivemos as corrupções? Por que não realizamos as reformas? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Nem o poder de Deus. Mas quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos de Deus, do seu amor e da graça dele que em Cristo nos assiste. Como vamos ser discípulos de Cristo se nem conhecemos Cristo? Não sabemos o que ele disse, não sabemos como ele fez, como ele reagiu. Vamos imitá-lo de que maneira? Vamos obedecê-lo de que forma, como grande mestre, se não conhecemos os seus ensinos? Reforma só acontece quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, examinai as Escrituras. Porque quanto mais próximos das Escrituras estamos, mais perto de Cristo estamos. E mais parecido com Ele nos tornamos. Ninguém influenciou mais uma sociedade do que Jesus de Nazaré, que influencia até hoje. Ninguém proclamou mais a necessidade de rever conceitos e princípios. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Foi questionado por curar no sábado. Era um princípio religioso dos judeus. Ele questiona, o sábado foi feito para o homem, ou o homem foi feito para o sábado? É para escravizar, ou é para dar descanso e para libertar? Jesus vem trazendo princípios. Toda mulher pega em adultério é apedrejada, e ele então diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Depois pergunta a mulher, né? Onde estão os seus acusadores? E há muitos outros, que vocês aí conhecem, que estão se lembrando, irmãos, pelo conhecimento que têm, do ministério de Cristo, dos seus ensinos, da sua palavra. Não houve um reformador maior na história do que Jesus de Nazaré. Porque Jesus identificava as corrupções. Porque Jesus se dispôs a dar a si mesmo. O que Jesus fez para vencer o pecado, o erro, a corrupção? Deu a sua vida, verteu o seu sangue. Ele sabe da importância da mudança, a importância da reforma, a importância de dar ao ser humano a oportunidade de ser um pouco mais parecido com ele, de pertencer ao reino que ele tem, porque esse sim é um reino justo, esse sim é um reino de paz, esse sim é um reino que apregou o amor,
Este sim é o reino da verdade, que produz vida. Deus sim tem a palavra infalível. Ele sim tem a vontade que coopera para o bem daqueles que o amam. Então, estas são verdades, irmãos, às quais nós não podemos nos esquecer jamais. Há um clamor por reforma. E existe essa necessidade na sua vida e na minha. E você não pode, de maneira alguma, se negar a viver as mudanças, as transformações que você, que a igreja, precisa viver. E trabalhar, quem sabe, pelas mudanças que a sociedade também precisa. Por isso, nós celebramos a reforma protestante. Porque nós sabemos que ela não aconteceu e parou. Ela segue acontecendo no coração, na vida de todos que entendem o clamor de Paulo, de Lutero, de João Calvino, de João Quinóclise, de Zwinglio. A importância de se combater a corrupção sempre. De se voltar para a Bíblia. De trabalhar as mudanças, as transformações necessárias, a começar de nós. Para mudarmos como agente de Deus, a sociedade, à nossa volta. Que Deus nos abençoe assim. Que Deus faça de você um reformador. Que proclama, que anuncia, que clama. Para que a graça de Deus seja conhecida e a verdade de Deus jamais transformada em mentira.